Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos à Casa da Família Pastoral. Sejam todos bem-vindos à Igreja Batista de Neópolis, que está reunida na casa de cada irmão. Que Deus possa ser exaltado, glorificado e engrandecido nessa noite. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Vocês que estão aqui no Instagram, vocês aqui no Facebook, recebam meu abraço. Muito obrigado por estarem aqui acompanhando conosco. Junte-os conosco virtualmente para adorar, engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Queridos, que nesta noite Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Amém. Disso eu não tenho dúvida. Ele já começou a falar comigo, já me abençoou e tenho certeza que eu serei uma abençoadora em nome de Jesus para as suas vidas. Que aquele milagre que você tanto espera, na hora certa, no momento certo, tenho certeza que Deus estará resolvendo todas as coisas. Vamos estar orando nesse momento, pedindo a intercessão do Espírito Santo, para que Ele fale profundamente nessa noite nos nossos corações. Baixe suas cabeças, onde você estiver, baixe sua cabeça, feche seus olhos, estejam conectados comigo em oração, porque a palavra de Deus diz que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia. Pai, nós te rendemos graça, nós te rendemos glória. Pai, nós rendemos adoração ao teu nome. Amém. Te louvamos e te engrandecemos nessa noite, porque Amém. O Senhor nos concedeu nessa noite estar na tua presença. Te pedimos, Amém. Pai, perdão pelos nossos pecados. E te pedimos que o Senhor esteja visitando a cada lar que é apresentado. Amém. Cada ouvinte que está no Instagram, que está no Facebook, que o Senhor possa derramar da tua unção, da tua graça, do teu poder sobre a vida de suas famílias. Abençoe, Deus, aqueles que estiverem aniversariando. Conceda-lhes muitos anos de vida. Amém. Abençoe, Senhor, aqueles que estiverem doentes. Que a tua mão de cura, o teu bálsamo possa estar tocando e curando para a honra e glória do teu nome. Amém. Onde houver tristeza, Senhor, que o Senhor possa chegar com a sua alegria. Porque a sua alegria é a nossa força. Amém. Deus, que haja nessa noite salvação, que haja libertação, Amém. que haja arrependimento, que Amém. haja, ó Deus, contrição de corações. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil. Abençoa o nosso estado, a nossa cidade. Amém. Deus, segundo a tua vontade, Senhor, nos cura do coronavírus, Aleluia. Pai. Retira, Senhor, da nossa terra. Aleluia. Sara, Pai, a nossa terra, em nome de Jesus. Amém. Pai, vai de encontro àqueles que estão doentes. Abençoa. Vai curando, Senhor, livrando-os do vírus. Abençoa as famílias enlutadas, dá o teu bálsamo, o teu refrigério, o teu consolo, o teu conforto. Que só o Espírito Santo pode dar. Amém. Abençoe também, Senhor, as famílias enlutadas. Abençoa, aquelas Pai, que nesses dias perderam seus entes queridos. Deus, sabemos que elas estão chorosas, sofrendo, Senhor, a perda, a ausência das pessoas que elas amam. Só o teu Espírito Santo para confortar e consolar. Aleluia. Deus abençoe todos os irmãos da Igreja Batista de Neópolis. Abençoe os irmãos de todas as igrejas e denominações. Abençoe os nossos familiares, vizinhos e amigos. Amém. Que nessa noite a tua palavra, como ela diz, nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Vamos cantar, vamos exaltar, vamos glorificar. Vamos cantar o teu reino, louvar e exaltar. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor.
Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Yeah, yeah, yeah. Louvores ao nosso Deus. Eu os convido, onde vocês estiverem aí na sua casa, onde vocês estiverem, abrirem as suas Bíblias no livro de Lamentações, no capítulo 3, os versículos de 19 a 26. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto.
do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Louvado seja o nome do Senhor. Que ele abençoe e aplique a sua palavra em cada coração. Amém? Amém. Nós vamos falar nessa noite coisas boas para a memória. É interessante, queridos e queridas, que existem pessoas que são excelentes de memória. Lembram de datas, de pessoas, de lugares, de situações, de circunstâncias, de fatos que aconteceram no passado há 10, 20, 30 anos e continua lembrando como se fosse hoje. Lembra até de detalhes, de roupas, de lugares, até de perfume de algumas pessoas ou de alguém que encontrou. E os médicos dizem que há exercícios bons até para a memória, principalmente para os idosos, para evitar o mal de Alzheimer, que é aquela doença, né, que faz com que a pessoa esqueça tudo, esqueça até as pessoas, esqueça até dos filhos, dos netos, dos parentes, dos amigos, esqueça nomes, datas e até de quem é a própria pessoa. E a memória, ela ocupa um lugar especial no nosso cérebro. Ela é uma parte importantíssima. À medida que a idade vai chegando, parece que a gente vai perdendo, né, um pouquinho dessa memória e nós vamos esquecendo. Eu certeza que tem pessoas que estão aí me ouvindo que vez por outra vai pegar alguma coisa em algum cômodo da casa e quando chega lá naquele cômodo diz, mas o que foi que eu vim pegar, o que foi que eu vim procurar? E diga-se de passagem, queridos e queridas, que isso não é só para pessoas idosas não. Até crianças, até adolescentes, jovens, pessoas adultas conseguem esquecer. E às vezes você volta para a cozinha, você estava na cozinha, foi pegar alguma coisa no quarto, chegou no quarto, não lembrou. Perdão, e aí você volta para a cozinha para lembrar o que foi que você foi pegar lá no quarto. E o que dizer dos recados? Existem pessoas que, pelo amor de Deus, não adianta, é perdido você mandar recado por essas pessoas, que elas nunca lembram. E aí quando você encontra a pessoa, e aí fulano ou fulana lhe deu o recado? Não. Poxa, encontrei fulano ou fulana, mandei dizer assim, não chegou o recado. E olha que são pessoas jovens, novas, adolescentes, e que nunca lembram de dar os recados que se manda. Então nós vamos falar dessa noite de coisas boas para a memória. Então antes de chegarmos nesse assunto, nós vamos falar um pouquinho de Jeremias. Jeremias, para quem não sabe, nunca ouviu falar de Jeremias, ele era um profeta. Ele foi considerado o profeta chorão. Mas por que Jeremias foi considerado o profeta chorão? Porque a Babilônia, ela exilou Jerusalém, ela destruiu Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo. Muitos judeus foram mortos, outros foram apedrejados, né, foram torturados, e outros judeus foram levados cativos, exilados, escravos para a Babilônia, para servir ao rei da Babilônia. E Jeremias, como profeta, Deus já tinha falado com ele, para que ele profetizasse ao povo que o pecado do povo estava cheirando mal nas narinas de Deus e que ele iria mandar o castigo. Só que já tinha 40 anos que Jeremias estava profetizando esse recado que Deus tinha mandado para o povo. E pasmem, queridos e queridas, o povo não acreditava. O povo debochava de Jeremias, zombava, mangava, humilhava. Tirava onda, como diz o jovem Jacara de Jeremias, e não acreditava que aquilo iria acontecer. O povo estava rebelde, o povo estava vivendo a seu bel prazer, como bem queria, no lamaçal do pecado, arraigado de todo
famílias, coisa que Deus abomina, que Deus detesta, que Deus não aprova. Estavam casando com mulheres que não eram do seu povo, com homens também que não era lícito acontecer isso. As pessoas estavam deixando de adorar a Deus. As pessoas estavam abandonando o templo. As pessoas não tinham mais tempo de adorar o Senhor no templo, porque nós somos igreja. Cada um de nós somos a igreja. Então a igreja adora no templo, como hoje nesses dias de pandemia. O templo está fechado, mas as igrejas estão abertas, porque a igreja somos nós. Eu sou a igreja. Onde eu estiver, eu sou a igreja, eu cultuo onde eu estiver. Agora o templo, que é o lugar de adoração, está fechado, que breve estará aberto para receber a igreja, que são as pessoas, as almas vivas, que adoram e exaltam ao Senhor. E o povo estava no lamaçal do pecado. E Jeremias advertindo o povo: arrependei-vos, arrependei-vos. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Deus mandou dizer que o castigo virá. E o povo, mangando. Como assim? Isso jamais vai acontecer. Ainda mais Jerusalém, que era o centro do poder. Era lá onde tinha aquele suntuoso templo. Imagine qual era a nação que ia poder destruir Jerusalém. Aos olhos do povo isso jamais iria acontecer. E o povo achava normal viver em pecado. Talvez os nossos dias de hoje não sejam tão diferentes dos dias de Jeremias. E quando Jeremias escreveu, que isso aqui na realidade é um cântico, quando Jeremias escreveu esse capítulo, esses versos que nós acabamos de ler agora, ele estava sentado nos degraus que sobrou do templo. Ele foi lá, viu o templo destruído, ele sentou num pedacinho de degrau que ainda restou e começou a chorar, se lamentar, até questionou Deus, e Deus começou a lembrar a ele tudo que ele tinha feito, Ele começou a lembrar Jeremias de quando eu tirei o povo do Egito, o meu povo que estava preso, estava no cativeiro. Lembra quando eu mandei as 10 pragas, que os egípcios foram atingidos, mas o meu povo não foi atingido. Começou a trazer a memória de Jeremias todas as bênçãos e favores que Deus tinha feito no passado. Lembra Jeremias quando eu livrei o povo de Faraó, quando ele vinha atrás, que tinha se arrependido, eu abri o mar vermelho, o meu povo passou a seco, juntei as águas de novo, que matou Faraó e todo o seu exército. Lembra Jeremias quando lá no deserto eu mandei a coluna de nuvem pelo dia para amenizar o calor, porque no deserto o calor durante o dia é causticante e escaldante. Lembra Jeremias quando eu mandei o fogo, a coluna de fogo à noite, que no deserto, além de escuro, é muito frio, é 880, como a gente chama aqui no Nordeste. Pelo dia é quente demais e à noite muito frio. Eu mandava a coluna de fogo. Lembra que eles andaram 40 anos no deserto e as roupas não rasgaram, não envelheceram, as sandálias também? Lembra Jeremias que todos os dias eu mandava o maná? Que eles quando pediram carne eu mandei as codornizes e eles comeram carne? Lembra que quando eles estavam morrendo de sede, eu mandei o meu servo Moisés tocar na rocha e fiz brotar e jorrar água da rocha? Lembra quando eles chegaram em determinado lugar que as águas eram amargas? E era chamada de Mara, águas amargas, e eu mandei tocar naquelas águas e elas foram purificadas e se tornaram doces, potáveis, para que o povo não morresse de sede. Então Deus começou, diante daquela lamentação de Jeremias, a recordar a Jeremias tudo que ele já tinha feito no passado. E isso fez com que Jeremias recobrasse o ânimo, recobrasse as forças, a esperança no Senhor, que o sorriso brotasse do seu rosto, lembrando das maravilhas. Por isso, queridos, que ele enfatiza nesse versículo aqui, o 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Trazer à memória as coisas boas, mesmo que a situação presente seja difícil. Vamos lembrar dos feitos que o Senhor já fez, do que Ele pode fazer, porque às vezes o momento faz a gente silenciar, o momento faz a gente se desesperar, o momento faz a gente só ver o imediato, não vê esperança, não vê socorro, não vê refúgio.
Mas nós devemos lembrar do que o Senhor já fez. E Ele vai continuar fazendo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ele vai continuar agindo no nosso meio, no meio do seu povo. Amém. E mesmo triste, Jeremias começou a se alegrar. E eu quero trazer, queridos, para nós nessa noite, nesse texto lido, dentro do texto mesmo, 6 grandes lições que nós podemos aprender nesse texto de Jeremias, diante da situação que nós estamos vivendo hoje. O tempo de Jeremias, quando o povo foi exilado, alguns morreram, outros torturados, Jerusalém destruída, o tempo também me lembra muito de Noé. Quando Deus mandou Noé construir a arca, e aí o povo começou a mangar e zombar de Noé. Quando é que vai chover para encher essa cidade de água? E esse barco via flutuar, que era enorme. E Noé falando, arrependei-vos, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos. E o povo não acreditava. E o povo não ouvia Noé, até que o dilúvio veio, até que o dilúvio chegou. E Deus fechou a arca por fora, e as pessoas foram destruídas, tudo foi destruído. Só os animais, o pazinho de cada um, a família de Noé. E aí entrou na arca, Deus fechou por fora, porque com certeza, se fosse Noé que pudesse fechar, ele abriria para socorrer o povo. E Deus continua dizendo hoje, nesse dia 3 de junho, arrependei-vos. Arrependei-vos, a pandemia está aí, outras situações estão aí, as coisas estão difíceis. Queridos, arrependei-vos, vamos nos arrepender, vamos nos achegar mais a Deus, vamos nos humilhar, vamos nos converter, vamos orar, vamos adorar, vamos buscar a face do Senhor. Às vezes somos tão altivos, achando que somos alguma coisa, ou que temos alguma coisa, ou que temos algum poder. Todo poder emana dos céus. Todo poder está nas mãos do Senhor. E a primeira coisa que eu aprendo, queridos, nesse texto de Jeremias, é que Deus é misericordioso. O versículo 22, a parte A diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que é misericórdia? Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade. Queridos, Deus não é indiferente à nossa tragédia. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. Deus não é indiferente à nossa dor. Às vezes a gente pensa que está sofrendo só, que só a gente sofre, que aquela situação não tem solução. Deus é misericordioso, queridos e queridas. Ele está atento, Ele tem misericórdia da nossa dor. Ele chora conosco, Ele manda os anjos ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger. Na hora certa, no momento certo, Ele se levanta e resolve. Deus não é indiferente, queridos. Ele sente a nossa dor, Ele se importa conosco. Pode as pessoas nos abandonarem, pode todos nos abandonarem. O nosso Deus, Ele jamais fará isso. O nosso Deus, Ele se preocupa porque Ele é misericordioso. Sabe a outra coisa que eu aprendo, queridos e queridas, nesse texto? É que as suas misericórdias não têm fim. Esse mesmo versículo 22, na parte B, ele diz: porque as suas misericórdias não têm fim. Já pensou, queridos, como se não bastasse contar com as misericórdias do Senhor a cada manhã elas se renovam. É impressionante isso. Não basta só contar com as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. As misericórdias de Deus hoje não serão iguais às de ontem, nem as de ontem iguais às de hoje. Elas se renovam. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Elas eram. É como se dissesse, à meia-noite, elas eram e começa tudo de novo. Não é que Deus ontem, dia 2 de junho, teve misericórdia da gente e hoje, dia 3, não terá. Ou que hoje está tendo, mas amanhã não. Não, queridos. Elas se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs elas
elas estão zeradas. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é para dar glórias, isso é para dar aleluia. Gratidão no coração. Porque mesmo, queridos, que nós venhamos a pecar, Ele nos perdoa quando nós nos arrependemos de todo o coração. Quando a gente peca, quando a gente erra, que a gente se arrepende de coração, de alma, de corpo, de espírito, o Senhor vem e nos perdoa. Vou ler um texto aqui de Miqueias, o capítulo 7, e os versículos 18 e 19, queridos, que diz o seguinte: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 18 e 19. O nosso Deus, querido, é misericordioso. Ele renova as suas promessas quando nós nos arrependemos. E o texto lido, ele diz que ele lança nas profundezas do mar. Ele não é como a gente, ainda bem que Deus não é como o homem. Porque a gente fica guardando mágoa, fica guardando rancor, inimizades. Às vezes a pessoa é boa com a gente, serviu 99, mas só por um errozinho dela, aquela pessoa perde toda a nossa amizade por conta de um errozinho, fez 99. Uma que a gente não pode fazer, a gente já não presta. Mas Deus não é assim. Quando a gente peca, mas a gente se arrepende, confessa os nossos pecados de todo o coração, Ele zera, Ele joga no mar do esquecimento, Ele não lança em rosto. Nós lançamos em rosto, fazemos alguma coisa para alguém e quando a pessoa faz alguma coisa que a gente não gosta, mas naquele dia ou tal momento, eu lhe dei isso, ou dei aquilo, mas o nosso Deus, Ele não faz isso. E a outra coisa, queridos, que eu aprendo nesse texto é que Deus é fiel. O versículo 23, a parte B, diz: grande é a tua fidelidade. Fidelidade pode ser definida como constância nos compromissos assumidos. Ele é fiel independente das circunstâncias. Nós erramos, nós pecamos, somos fiéis. O homem muitas vezes é infiel. Às vezes há infidelidade por parte da esposa para com o esposo, ou vice-versa. De um amigo para outro amigo. De um patrão para o empregado, ou vice-versa. Mas Deus não, Deus é fiel. Às vezes o homem promete e não cumpre. Às vezes o homem compra e não paga. Às vezes o homem diz que vai e nunca chega. Às vezes o homem diz: eu encontro com você às 3 da tarde. E aí o outro está lá esperando, liga. E aí? Estou chegando. Mentira, nem saiu de casa ainda. Mas Deus é fiel. Deus não mente. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que possa mentir, nem filho de homem para que possa se arrepender. O nosso Deus, queridos, Ele é fiel. A outra coisa que eu aprendo, queridos e queridas, nesse texto, é que o Senhor, a minha porção é o Senhor. O Senhor é a nossa porção. O versículo 24 diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. A expressão porção na Bíblia na internet ou no caderninho de receita tá lá: bolo de chocolate, ingredientes, modo de fazer. Lá no final tem rende 10 porções. Ou seja, aquele bolo depois de pronto, ele vai dar 10 fatias. Se tem 10 porções, poderia ser, se a pessoa não comer mais do que uma, servir 10 pessoas, cada um com a sua porção. O Senhor é a nossa porção. Quer dizer que as coisas sejam grandes, sejam pequenas, sejam boas, sejam más, não importa. O Senhor é, só Deus pode preencher, porque Ele é a nossa porção. Ele é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. O Senhor é suficiente para nós. Amém. Que adianta, queridos, termos tudo e não termos a Deus? Se temos tudo, materialmente falando, mas não temos Deus, nós não temos nada. Mas se nós não temos muitas coisas materiais ou quase nada, mas temos Deus, nós temos tudo.
Porque Ele é a nossa porção. Ele é que supre toda a necessidade do homem. Como diz aquela frase, Deus sem mim, Ele continuará sendo Deus. Mas eu sem Deus não sou nada. E tem gente se achando porque tem o carro do ano, porque tem iate, porque tem apartamentos, casas luxuosas, porque tem um bom salário, porque tem uma boa empresa, porque é bonito de corpo, de físico, de rosto, tem um cabelo bom, pode chegar numa loja comprar tudo o que quer porque está abastado, se acha, achando que é alguma coisa, lê do engano. O Senhor é a nossa porção, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o que dizer do versículo 25? Deus é a nossa esperança. É a sexta lição, queridos, que eu aprendo nesse texto. O versículo 25 diz: Bom é o Senhor Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Deus é, queridos e queridas, a nossa esperança. A nossa confiança está nele. A nossa confiança deve estar sempre em Deus. O Salmo 20, o Salmo capítulo 20, o versículo 7 diz assim: Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Trazendo para os nossos dias, foi o que eu acabei de falar, queridos. Uns confiam em carros do ano, máquinas potentes, em dinheiro, em tantas outras coisas. Confiam nisso. Quando essas coisas lhes são tiradas, se suicidam. Vivem à custa de calmantes, com medo. Uns porque são ricos, com medo de perder, e outros porque eram e perderam. Mas nós que temos o Senhor, nós temos tudo, porque Ele é a nossa confiança. Amém. Quem tem Deus tem tudo, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Por pior que seja a situação que estejamos vivendo, sempre temos razão para nos alegrar e nos animar no Senhor. Amém. A situação pode até não ter mudado, mas podemos mudar o nosso jeito de pensar. Muitas vezes a situação não mudou, aquele seu problema continua lá, aquelas suas dores, a sua doença continua lá. Às vezes a sua despensa nem está tão cheia como você gostaria. Talvez você continue com aquele problema de saúde. Talvez você continue desempregado. Talvez você perdeu nesses últimos dias um ente querido, uma pessoa que você amava. A dor continua lá. Mas o que pode mudar é a sua forma de ver as coisas, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. O problema está lá. Mas maior do que o problema é o Deus que nós servimos, aleluia. Amém. Deus é maior do que qualquer problema, Deus é maior do que qualquer situação, Deus é maior do que qualquer coisa. Eu gosto muito daquele versículo, quando na Bíblia Paulo diz: eu sei que o meu Redentor, ele se levantará. Continuemos, queridos, confiando, mesmo que os casos estão aumentando na nossa cidade, do coronavírus, no nosso estado, no Brasil. Vamos continuar confiando no Senhor. Ele é a nossa porção, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Vamos clamar, vamos pedir, vamos continuar confiando que essa situação vai passar em nome de Jesus. Amém. Que breve vamos voltar à nossa vida normal, que nunca mais será normal. Voltaremos às atividades, à normalidade nunca mais. Eu duvido, queridos, que quem foi impactado com a palavra de Deus, com a presença de Deus nesses dias, jamais seremos os mesmos. Seremos transformados. Teremos uma nova visão, dependeremos muito mais do Senhor. Estamos certos, se já tínhamos esse pensamento que éramos alguma coisa. Isso veio para nos mostrar que o homem não é nada, que o homem depende totalmente do Senhor. As pessoas não tinham tempo mais para nada, estavam tão ocupadas com seus afazeres. Já falei aqui em outras pregações, não tínhamos tempo para marido, para esposa, para os filhos. Não tínhamos tempo de ver amigos, a correria era demais.
compromissos por cima de compromissos, e de repente Deus veio e mudou toda a situação, o mundo parou. Praticamente o mundo inteiro parou. E agora começamos a sentir falta até das coisas ínfimas, até do pôr do sol. Nós sentimos falta do nascer do sol, sentimos falta de sentir a brisa no rosto, de ver uma borboleta pousar numa flor. Até da igreja, do templo, né? Começa a sentir falta. Nem ia para o templo. Não ia. Cheio de compromissos, cheio de desculpas, todo mundo ocupado. Ninguém tinha tempo para ir para o templo. Agora aconteceu isso, até saudade tem do templo. Quando podia, não ia. Agora que quer ir, não pode. Incrível, né? Mas continuemos aqui. Para que tenhamos nossa vida direcionada, assim como Jeremias, ele começou reclamando, mas ele terminou adorando. E eu comentei aqui na minha casa, com a minha família, que quando essa pandemia toda passar, o versículo 21 de Jeremias é o que vai me marcar, está me marcando nessa pandemia. Deixa eu colocar o óculos, queridos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse vai ser o versículo da minha vida durante essa pandemia. Já está sendo. E quando tudo isso passar, que eu contar o meu testemunho para a glória, vai ser esse versículo chave que eu vou dizer. Porque nesses dias, quando nos bate a tristeza, quando o isolamento nos sufoca, esse versículo chave me anima. Quero trazer à memória tudo que Deus já fez por mim, que já fez pela minha família, que já fez pelo meu Brasil, pela minha igreja, pelos meus amigos. Quero trazer à memória. E quero terminar, queridos, a nossa mensagem de hoje com uma frase de Max Lucado, que diz o seguinte: alimente seus medos e sua fé morrerá de fome. Alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. A quem você está alimentando? Você está alimentando a sua fé ou você está alimentando seus medos? Aquele que você alimentar é aquele que vai crescer, que vai tomar proporção gigantesca, que vai se alimentar, que vai engordar, que vai criar nutrientes e células para que consuma aquilo que você quer. Você quer fé? Então você tem que alimentar a sua fé para que o seu medo possa morrer. Mas se você quer medo, você tem que alimentar o seu medo e a sua fé morrerá. Eu prefiro alimentar a minha fé para que os meus medos morram, como diz Max Lucado, para que eu continue confiando no Senhor. A Ele e a Ele toda adoração, queridos. Então, as 6 coisas que nós aprendemos no texto de hoje. Primeiro, nós aprendemos nessa noite que Deus é misericordioso. Segundo, suas misericórdias não têm fim. Terceiro, elas renovam-se a cada manhã. 4, Deus é fiel. 5, a minha porção é o Senhor. E 6, Deus é a nossa esperança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra, querido, como ela falou profundamente ao meu coração, queridos e queridas, tenha falado profundamente ao seu coração. E agora nós vamos louvar o Senhor com mais um hino. Adore conosco em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus e perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, és Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, sim, eu sei. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Levante as suas mãos a Ele e declare: Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Vai se cumprir, creia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode
cumprir tua palavra, Senhor. Vamos orar, queridos e queridas, onde vocês estiverem aí conosco, acompanhe a oração do nosso pastor Luiz Carlos, que eu já falei no início, que aquilo que o homem concordar na terra será concordado no céu. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos, nesse mesmo espírito, rogar ao Pai, porque, como temos visto, não existe outro meio a não sermos estarmos clamando, exaltando e glorificando o nome desse Deus e pedindo a Ele providência, né? Que Ele continue agindo com misericórdia nas nossas vidas. Amém. Diante desse momento que estamos vivenciando, a cada dia que se passa, a cada hora que se passa, o quadro vai se afunilando, vai se estreitando e vai ficando cada vez mais difícil. O número de infectados, não está sendo diferente na nossa cidade. Portanto, mais do que nunca, agora temos que estar unidos. Ei, povo de Deus! Vocês aí que nos acompanham, vocês aí que não tinha tempo, hoje tempo é o que vocês têm. Vamos clamar enquanto há tempo, enquanto nós temos essa oportunidade. Deus nos reserva, nos facilita, nos proporciona. Eu quero convidar vocês agora nesse momento, levantando nossa voz aos céus, clamando aos céus, ao Senhor dos Senhores, para que Ele sare a nossa nação. Amém. Nós tivemos a palavra que fala que devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus, eterno e sublime Pai. Amém, meu Deus. Toda a honra, meu Deus, toda a glória, todo louvor, toda exaltação Amém. seja tributado somente a Ti. Amém, meu Deus. Pai querido, Pai amado, neste momento, ó Deus, onde quer que esteja reunida a Tua igreja. Aleluia. Pai querido, Pai amado, temos povo Louvado seja santo, teu nome. separado, reunido nesse momento. Amém, meu Que Deus. estão, ó Deus, Abençoa. conectados conosco nesta oração. Amém. A Tua palavra diz: o que ligarmos na terra será ligados nos céus. Amém. E nesse momento, ó Pai, nós queremos, ó Deus, como a voz dos santos, rogarmos ao Deus de Todo-Poderoso, continue a usar de misericórdias. Amém, meu Continue, ó Pai, a estender a Tua graça sobre Amém. a terra, ó Pai. Pai querido, sara a terra, ó Deus, sara Amém, a meu nossa Deus. nação, sara Amém. o universo. Pai eterno, a Aleluia. terra está de luto, É a verdade. terra está clamando os Teus mortos. Pai querido, Pai amado, nesse Senhor. momento, visita aqueles que estão internados, Amém, aqueles meu que Deus. estão nas enfermarias, Cura em nome aqueles de que Jesus. estão nas UTIs, Amém, aqueles que estão, ó abençoa. Deus, numa situação mais precária, numa situação mais Misericórdia, difícil, aqueles que para o homem já perderam, ó Deus, a solução, já perderam, ó verdade, Deus, Senhor. já foram É desenganados, mas a última palavra vem do trono do Aleluia. Senhor. Pai Louvado eterno, vai seja dispensando anjos, ó Deus, ao Amém, redor meu daqueles que não Deus. podem ter os seus de lado. Vai, ó Deus, amparando, confortando Amém, o coração. meu Vá sarando, ó Deus, vá curando aqueles que necessitam de cura. Amém. Pai eterno, vá tranquilizando corações que estão angustiados. Amém. Vá tirando da vida das pessoas aqueles que estão com medo, ó Pai. Amém. Que ao invés de alimentar esse monstro chamado medo, possamos estar alimentando a nossa fé em Ti. Amém. Pai Em nome eterno, de Pai Jesus. amado, que a nossa mente traga à memória aquilo que nos traz a esperança. Amém. Esperança de dias melhores. Esperança Amém, que Tu meu estás no controle. Aleluia. Esperança daquele que não abandona os teus. Deus, Deus disse: aquele que vem a mim jamais eu lançarei fora. Amém. E é nessa confiança que nós rogamos a Deus, Amém. com perdão dos nossos pecados. Senhor. Pai querido, Pai amado, somos falhos, mas estamos verdade. diante de um Deus perfeito. Aleluia. Estamos diante de um Deus todo-poderoso. Amém, Estamos meu diante de um Deus onde Ele abre porta e ninguém fecha. Aleluia. Estamos diante do Glória Deus que a só abre Deus. porta onde tem parede. Oh, Pai eterno, Deus Pai amado, misericórdia. cumpre, ó Deus, o Teu querer. Amém, Que seja meu feita a Deus, em Tua nome de vontade. Que possamos descansar no Senhor. Amém, em Ó nome de Deus Jesus. eterno, muito obrigado por esse momento. Obrigado, meu Esse Deus. momento, ó Pai, que foi nos reservado para estar reunidos falando da Tua palavra. Amém, meu Falamos Deus. das Tuas maravilhas. Aleluia. Abençoe a Tua serva Sandra que trouxe a Abençoa, palavra essa meu Deus. noite. Abençoe Amém, mais meu ainda a Deus. Tua palavra que ela foi Aleluia. ministrada essa noite. Amém, Que a meu Tua Deus. palavra seja autoridade sobre as nossas vidas. Amém. Se a Tua palavra faça aquilo que apraz ela fazer, ó Deus, que ela Amém, mude em os nome corações, de
que ela transforme vida, Em que venhamos nome ser de homens e Jesus. mulheres melhores na tua Em presença. nome de Ó Jesus. Pai eterno, Pai amado, Aleluia. muito obrigado. Nos conceda uma noite tranquila. Ó Amém. Pai eterno, cuida de cada um de nós. Amém, meu Cuida Deus. das nossas famílias, Amém. aqueles que estão próximos, aqueles que estão distantes, mas vá Abençoa, cuidando Jesus. com os teus santos anjos. Em nome Obrigado, de ó Jesus. Pai, por Obrigado. tudo. Nós oramos e nós te agradecemos. No Amém. nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Tenham todos uma noite na presença do Senhor. E se o nosso bom Deus permitir, sexta-feira estaremos juntos novamente. Aleluia. No nosso culto de oração. Se você tiver pedidos de oração, deixe para nós no Instagram, ou aqui no WhatsApp, ou no Facebook. Mande para a gente que estaremos orando. Tenha uma noite na presença do Senhor. Amém. Tchau e até a próxima.